Eu tenho uma natureza pecaminosa, sabe, irmãos? Nem sempre eu faço o que é certo, e nem sempre eu faço o que é bom. Mas não é só eu, não. Você também, sabia? Você também tem uma natureza pecaminosa e nem sempre você faz aquilo que é certo, aquilo que é bom. Esses dias o Miguel falou comigo, na hora que eu estava corrigindo, assim, mas você não é uma mulher de Deus e está me batendo? Eu não estava batendo, irmãos, né? Mas eu estava corrigindo, né? Mas você é uma mulher de Deus. Eu falei assim, você é um filho de Deus também. E mostrei para ele que nós somos de Deus, mas somos falhos, erramos, né? Nós temos uma natureza pecaminosa. Isso significa que, sob circunstâncias certas, irmãos, nós somos capazes de fazer as coisas erradas, sabia? Às vezes a gente até tenta, mas em muitos momentos, infelizmente, nós fazemos. Mas por quê? Porque nós temos uma natureza pecaminosa. Paulo já disse isso, né? Maldito o homem quem sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque aquilo que eu quero fazer, eu não faço. E aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço. Quem vai me livrar do corpo dessa morte? Nós, infelizmente, nascemos com essa natureza pecaminosa. Basta olhar para uma criança, né, irmãos? Já ali, desde a infância, você percebe o menino mentindo, né? Você percebe o irmão tomando o biscoito do outro. A gente, quando era criança, lá em casa, a minha mãe, ela começa com essas histórias. Mas, enfim, éramos 3, dormíamos no mesmo quarto, eu e meus 2 irmãos. Eu e o Hugo dormíamos na mesma cama nessa época, e o Tiago no berço. O Hugo na parte de baixo da cabeceira da cama e eu na parte de cima. A mamãe colocava a gente para dormir e deixava uma mamadeira prontinha do lado de cada um de noite, porque quando acordasse, já pegava a mamadeira, já tomava e já dormia, né? Eu acordava, tomava a minha, e acordava de novo e via que a minha estava vazia, dos meninos estavam cheios. E eu ia lá e trocava as mamadeiras, e assim ia à noite. Os meninos acordavam e choravam, chamava ela, falava que não tinha mamadeira, e ela falava, mas eu fiz a mamadeira? Mas eu já tinha tomado a mamadeira de todo mundo. A criança quebra o brinquedo do amigo, ela bate no coleguinha, ela confronta a mãe, né? Enfim, a notícia ruim é que cada um de nós entrou nesse mundo com essa natureza pecaminosa, e nem mesmo as crianças estão isentas disso. O Salmo 51:5 diz, eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Mas a boa notícia é que Deus entrou no mundo para retirá-la, não é? Por isso, eu posso ouvir um aleluia? Aleluia. Glória a Deus por Jesus, aleluia! Mas não foi tão fácil assim. Ele pagou um alto preço por isso. Mateus 1:20-21 diz assim, mas depois de ter pensado nisso, apareceu um anjo do Senhor em sonho a José e disse, José, filho de Davi, não tema receber Maria, sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O título dessa mensagem é Deus salva. Aleluia. Talvez você, ao ouvir essa mensagem, não conseguiu fazer uma conexão imediata entre o nome de Jesus e ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mas o nome Jesus significa Javé salva, Deus salva. Qual que é o significado do nome de Jesus? Isso, Deus salva. E o que ele veio fazer? Ele veio salvar o seu povo dos seus pecados. Olha, meu irmão, você está aqui nessa noite, o Senhor Jesus está nessa casa. Seu Deus te ama. Ele pode muito bem nessa noite te acolher nos seus braços de amor. Quem sabe aqui você está desejoso de um abraço terno e carinhoso de um Pai celeste que te ama. Ele pode fazer isso por você nessa noite. Ele pode te livrar nessa noite também. Nessa semana, a gente não sabe o que pode vir a viver, mas Ele pode trazer um grande livramento ainda hoje para a sua vida, já preparando essa semana que você iniciou aqui na presença dEle. Ele pode também te fortalecer, porque talvez você chegou aqui custando a vir, arrastando a barriga, mas você chegou e Ele pode te fortalecer para que você não caminhe mais assim. Você está aqui hoje, Ele pode te ajudar. Você está precisando da ajuda dEle?
Ele pode ajudar, Ele é capaz, Ele pode. Mas, sobretudo, Ele quer te salvar. Ele quer salvar a mim e salvar você. E nos salvar não é somente dessa política corrupta que o nosso país vive nela, não. E não é somente salvar, de repente, de um caos que você possa estar vivendo, infelizmente, na sua família, na sua vida, eu não sei. Sabe? Ele veio nos salvar de nós mesmos. Ele veio salvar o seu povo dos seus pecados. Ele veio nos salvar dos nossos pecados. E por quê? Qual a razão disso? É porque Ele tem planos para mim e para você. E os planos de Deus são maiores do que os meus. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E lá em Jeremias ele já diz para o povo, eu é que sei, né? Os pensamentos que eu tenho a respeito de vós, ou seja, os planos. Eu tenho pensamentos de paz e não de mal para vos dar um futuro e uma esperança. Ele mesmo diz, os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos. Os meus planos são melhores do que os vossos planos. Ele veio nos salvar de nós mesmos. Porque a gente acha que o nosso plano é o melhor, a gente acha que o nosso caminho é bom. Irmãos, Ele veio nos salvar de nós mesmos, sabe por quê? Existe uma natureza pecaminosa em nós que muitas vezes nos inclina para longe da vontade do Senhor. E a Bíblia já diz muito bem, o coração do homem é enganoso. Mais do que todas as outras coisas, quem o livrará? Só o Senhor que pode nos livrar do nosso próprio coração. Ele veio nos salvar de nós mesmos. Ele está recrutando um povo para povoar o céu. Quem quer povoar o céu aqui? Quem quer fazer parte? Já pensou a gente chegando lá e falando assim, irmão, você que está aqui também? O irmão fulano de tal também, ele está aí. É mesmo, eu não vi ele. Não, olha aquele lá, meu Deus, irmão, já nem te via mais. E você aqui, que surpresa gloriosa, o Senhor. Nesse tempo que nós vivemos, nesse mundo, peregrinos que somos aqui, porque nós não somos nessa terra, nós somos forasteiros e peregrinos nesse mundo, porque o nosso lar é celeste, Ele está espiritualmente povoando o céu, os nossos nomes estão dando entrada lá no mundo espiritual. Ele foi preparar lugar, o meu lugar está sendo preparado, o seu também. Eu quero que você saiba de uma coisa nessa noite, o céu está sendo povoado, porque Deus está nos salvando de nós mesmos, dos nossos pecados. No céu será perfeito. Esses dias o Miguel me perguntou, como é que vai ser o céu, mãe? O que vai ter lá? Eu pensei, meu Deus. Miguel, assim, não consigo nem imaginar. Eu só sei que vai ser melhor do que qualquer coisa que você já imaginou nessa vida. Não dá nem para descrever, não tem palavras que possam decifrar. Eu só sei que Deus está lá. E onde Deus está é o melhor lugar do mundo. O céu é perfeito. O céu é esplendoroso, lá é perfeito em justiça, lá é perfeito em harmonia. Uma coisa descreve o céu, perfeição, mas uma palavra também nos descreve, imperfeição. O reino de Deus é perfeito, mas infelizmente os filhos de Deus não são. Mas o que Deus vai fazer com a gente? Ele vai nos abandonar? Vai zerar a humanidade como Ele fez com Noé? Não, Ele não vai fazer isso, sabe por quê? Ele até poderia, mas Ele te ama demais. E Ele não desiste de você. Você desiste de você, eu desisto de mim, mas Ele não desiste. Ainda bem que Ele não desistiu de nós. Ainda bem, Ele quer que o meu nome, o seu nome esteja lá nos céus, escrito, a nossa morada está lá com o Cordeiro. Então o que Ele vai fazer? Ele vai tolerar os nossos pecados? Aceitar a nossa natureza pecaminosa? Você não é perfeito, não. Eu não sou perfeito. Né? Vai fazer vista grossa para o nosso pecado. E assim vai encher o céu de cidadãos rebeldes e egocêntricos que só pensam em si mesmos. Já pensou? Se Ele não trabalhasse essa nossa natureza pecaminosa, se Ele não nos aperfeiçoasse, se Ele não estivesse nos santificando a cada dia para aquele grande dia em que estaremos para sempre com Ele, o céu seria um caos, irmãos. Você ia chegar lá igual esses pacotes de viagem que você compra quando você chega lá e fala assim, meu Deus, mas o quarto da foto era esse aqui. Era só um ângulo, né, irmãos? O resto não tinha mostrado. Não é propaganda enganosa, o Senhor não está te fazendo uma oferta, algo que Ele não está te dando algo para te enganar e falar lá vai ser uma maravilha. E você vive a sua vida inteira aqui servindo a Deus, quando chega lá, fala o quê? O céu é isso aqui?
Meu pai amado. Como disse a Célia, contando a história dos familiares dele lá, e se descobrir que o céu não existe, meu Deus. Ah, mas foi muito bom ter vivido com Jesus aqui mesmo assim. Porque o céu é onde Deus está, não é, irmãos? Não. Se ele fizesse isso, se ele tolerasse o nosso pecado, se ele não quisesse trabalhar na nossa natureza pecaminosa, se ele não quisesse nos aprimorar, né, nos tornar como ouro, isso lá não seria o céu. Então, o que será de nós? A boa notícia é que Deus tem um plano. Você sabia que Deus, ele tem um propósito de te aperfeiçoar até aquele dia? Ele começou uma boa obra em mim, começou uma boa obra em você, tem prazo para terminar. Até aquele dia será perfeito. Eu ainda não sou, mas eu estou no processo. Todos nós estamos, a partir do momento que recebemos o Senhor Jesus, estamos no processo de santificação. O Senhor começou uma boa obra em nós, e Ele diz que vai concluí-la até o dia do Senhor Jesus. Quando nós adentrarmos os portais eternos, seremos perfeitos, como é perfeito o nosso Pai Celestial. E Ele tem ali um plano para que isso aconteça na minha vida e na sua vida. Ele está escrevendo uma história. E sabe qual que é o personagem principal dessa história? É Jesus. E o seu nome significa Deus salva. Aleluia. Irmãos, João 13, de 3 a 5, diz assim: Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e que estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Esse texto conta para nós o que aconteceu na noite anterior à crucificação de Jesus. Aqui está a última refeição que Jesus fez ali com os seus discípulos. O que João quer dizer para nós, quando ele fala esse texto, é que Jesus sabia que ele tinha autoridade dada por Deus, que Jesus sabia que ele tinha vindo do céu e que ele voltaria para o céu. Ou seja, Jesus não tinha dúvidas a respeito da sua identidade nem do seu destino. Ele sabia quem ele era. Quem ele era? Deus poderoso. E Deus que salva, irmãos. E qual que é o nosso destino? O destino do Senhor é o céu. Isso é muito importante que a gente não se esqueça, por causa dos fatos que agora ele vai começar a narrar que vai acontecer na vida de Jesus. Logo ali tem a lavagem dos pés, logo depois a gente vai ver Jesus no jardim de Getsêmani e então a crucificação. Jesus tira a capa, né? A Bíblia diz que ele pega a toalha, coloca na cintura e começa a lavar os pés dos discípulos. Ele sabia quem ele era. Ele não estava lavando os pés dele ali porque ele achou que era, sabe? Tinha complexo de inferioridade e pensava assim, eu não sou nada, vou fazer alguma coisa aqui para mim ser amado. Não, ele sabia quem ele era. Ele era Jesus, Deus salva. Ele sabia quem ele era, o seu nome é Jesus, ele veio salvar os homens, mas essa foi a forma como esse Jesus maravilhoso escolheu para passar os últimos momentos com os seus discípulos. Olha que lindo. O que será que Jesus está querendo nos ensinar com esse exemplo? Será que mais tarde os discípulos se recordariam que aqueles pés que tinham fugido, deixando o mestre sozinho, tinham sido lavados por ele? Os mesmos pés que correram, eles iam se lembrar, tinham sido lavados. E será que eles lembrariam que eles tinham recebido naquela noite graça, antes mesmo de precisar dela? Será que eles se lembrariam que naquela noite eles tinham recebido perdão, antes mesmo de o traírem? Mas isso tudo tinha acontecido. Jesus não excluiu um só seguidor, por simpatia, empatia, por gostar ou não gostar, querer perto ou não excluiu nenhum. E nós também não culparíamos se ele tivesse feito isso, porque, afinal de contas, eu acredito que no lugar de Jesus, qualquer um de nós tinha deserdado muito daqueles discípulos. Porque para pensar, quando Jesus está ali, diante de uma multidão que precisava ser alimentada, e ele diz para os discípulos ali, instrui eles, para que eles alimentassem a multidão, a resposta que ele teve de um dos discípulos foi: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Ou seja, o senhor está pedindo, é impossível, né, Jesus? Tipo assim, eu não sei onde o senhor está, né? Meu Deus, Jesus cai na real. O que o senhor está pedindo para nós é inacreditável.
O que será que Jesus faz com uma pessoa que questiona as suas ordens, gente? Ele estava ali perguntando o que eles achavam. Ele estava ali perguntando para a opinião deles, querendo ajuda. O que ele disse para eles? Que era para eles alimentarem a multidão e eles tinham que agir sobre a sua palavra. Mas eles questionaram. O que Jesus faz com uma pessoa que questiona as suas ordens? Eu te digo o que ele faz. É o que ele fez aqui nessa noite antes da crucificação. Ele lavou os pés de Filipe e lavou os pés dos demais. Sabe por quê? Porque o nome dele é Jesus, Deus salva. Ele veio salvar os homens dos seus pecados. Sabe, João e Tiago queriam posições de ministros no reino de Deus. Nós queremos assentar um do lado e o outro do outro. E eu te pergunto, o que Jesus faz com pessoas que usam o reino de Deus para vantagens pessoais? Para tirar vantagem. O que você faria? Jesus, ele lavou os pés. Sabe por quê? Porque o nome dele é Deus salva. Ele veio salvar os homens dos seus pecados. Pedro disse que negaria Jesus. Não, disse que não negaria. Não, Senhor. Não. Dentro de poucas horas ele estava negando o Senhor. E fugindo com os amigos discípulos dele. Os 24 pés que foram lavados, estava dando pé mesmo, fugindo. Alguma vez você já perguntou o que Jesus faz com pessoas que não cumprem as promessas que fazem para ele? Eu te respondo, ele lava os pés. Sabe por quê? Porque ele veio salvar os homens dos seus pecados. E Judas, irmãos? Judas não, né? Mentiroso, ladrão, pensa, astuto, ganancioso, aquela cobra que você vai criando ela, né? Até que ela vem te dar o bote. Judas vendeu Jesus por um punhado de dinheiro. Quanto amor ao dinheiro Judas tinha, né, irmãos? Bem diz as Escrituras que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro nos afasta de Deus, sabia? O dinheiro é uma bênção, mas é para nos servir e não para nós servirmos a Ele. Quando nós amamos o dinheiro, nós passamos a servi-lo. Olha só, quanto amor ao dinheiro Judas tinha. Judas não, né, irmãos? Fala a verdade, hein? Judas nunca enganou ninguém, né? O Judas tinha uma carinha, hein? E Jesus só filmando Judas. Sabe aquela câmera, sorria que você está sendo filmado? Judas achou que ninguém sabia as coisas que ele fazia. Aí é demais, né, irmãos? Judas não. Lavar os pés de Judas é fazer papel de bobo. Não. É fazer papel de bobo. No máximo, manter a política da boa vizinhança. Eu sei, né, Judas? Você não é meu fã, também não sou muito seu. Fica aí, eu fico aqui. A gente se tolera, mantém a política da boa vizinhança. Não. Será que Jesus lavaria os pés de Judas, irmãos? Se você não conhecesse a história, o que você me responderia? Jesus, sendo quem ele foi, você acha que Jesus lavaria os pés de Judas ou não? Sim ou não, irmãos? E você lavaria? Não, você ia ficar na torcida. Não, os pés de Judas não, Jesus, não. Né? Não, Jesus não. Jesus, até hoje eu não engulo Jesus ter lavado os pés de Judas. Não, sabe por quê? Eu espero que ele não lave os pés de Judas, Jesus. Porque se o Senhor lavar os pés do seu Judas, eu vou ter que lavar os pés do meu Judas. Não, Jesus, não lava os pés do Judas, não. Porque se o Senhor fizer isso, aí eu vou ter que fazer também. Jesus amado. Então, quer dizer que não tem esse negócio de política da boa vizinhança, você fica aqui, eu fico ali, a gente não tem afinidade, mas não, irmão, tem isso não foi isso que Jesus ensinou, não. Jesus ensinou a ser humilde, abaixar e lavar os pés. Você quer ser igual a Jesus, igual a quem? Porque foi isso que Jesus fez, e ele diz que é isso que ele quer que nós façamos. Você pode dizer assim, olha, eu não consigo, mas seja seu alvo. Eu não consigo, mas seja seu objetivo. Não se contente em ser diferente, ele quer que você seja como Jesus. Como ele foi, ele não era enganado com Judas, não, ele sabia muito bem quem Judas era. Quando ele falou, amigo a que vieste, ele não estava, e aí, irmão, está dizendo, não, era verdade. Amigo a que vieste, você pode até não ser meu amigo, mas os meus sentimentos para com você são verdadeiros, Judas. Judas não encontrou em Jesus nenhum motivo para ser quem ele era, muito pelo contrário.
contrário, Jesus o tempo inteiro estimulou Judas a ser o melhor. Então para com essa historinha que o irmão caiu ali. Não, irmão, vamos caminhar e crescer. A estatura do varão perfeito, Jesus quer que nós sejamos assim. É desse jeito. É difícil? Pode ser, mas que vire alvo da minha oração e da sua oração, porque essa é a vontade de Deus. Ah, mas eu tenho um Judas muito difícil. Ele levou a minha confiança. Ele levou a minha segurança, ele levou meu dinheiro. Judas também me roubou. Levou meu dinheiro. Levou meu marido, levou meu filho, roubou meu emprego. Ah, Judas, roubou minha infância. Ah, irmãos, roubou o lugar que você gostaria de estar? Jesus não somente lavaria os pés de Judas, como os lavou. Jesus espera que nós façamos o mesmo, irmãos, é isso que Deus quer. Que nós sejamos como Cristo, pequenos cristos. Isso que significa ser cristão, pequenos cristos. É difícil, tá? Não estou falando isso porque é fácil, não, mas isso tem que ser meu alvo. Eu tenho que me confrontar dia a dia com essa palavra, quando o meu coração querer se endurecer e achar que essas coisinhas, sabe, não se engane. O nosso coração, ele é pecaminoso, não se engane, essa não é a vontade do Pai. No mundo não é assim que o Judas é tratado, não, tá? Eu não sei nem de onde que veio isso, porque eu não tive tempo de pesquisar. Mas você já viu o que eles fazem com Judas? O que eles fazem com Judas, irmãos? Da onde que veio isso? Jesus não queimou Judas, não. Vão queimar o Judas. Quando eu era criança, eu achava que fantástico. Cada um dava um negócio lá para fazer o Judas, né? Não era assim? A roupa velha, não sei o quê. E aí era a noite, vamos queimar o Judas. E aí eu, sei lá, queimando o seu Judas, junto com aquele Judas. Vamos queimar o Judas. Lá no mundo é assim que o Judas é tratado, sabe para quê? Para todos verem o que a gente faz com o traidor. Lá no mundo, o traidor é queimado. Lá no mundo, irmãos, a foto do vilão fica lá pregada na parede para treinar tiro ao alvo. Entendeu? Lá no mundo, a foto do Judas é estampada em todos os lugares. Procura-se, paga-se recompensa. Vale nada, canalha. Estamos à procura dele, Judas. O mundo mantém uma panela de ódio em fogo baixo. Mas não pode ser assim no nosso meio. Ah, mas irmãos, desculpa, vocês não são do mundo, não é? Amém? Nós estamos do mundo, mas... Não, Jesus disse isso. Eles não são do mundo como eu também não sou. Nós não somos do mundo, nós não somos assim. Sabe por quê? Você experimentou graça. Você experimentou graça. Olha para os seus pés. Eles estão molhados, encharcados ainda. De graça, porque Ele nos lavou os pés. Olha para os seus dedos, seus calcanhares. Eu tenho certeza que eu ainda vou sentir o frescor da bacia da graça de Deus quando o meu pé e os seus pés foram lavados por Ele. Jesus lavou as partes mais sombrias da nossa vida. Deu uma limpeza. Foi abrindo tudo e limpando. Ele não te ignorou, Ele não me ignorou, irmãos. Na hora de lavar os pés, Ele não me pulou, não. E nem pulou você. Ah, Jesus. Tem coisa pior do que você está ali esperando, chega a sua vez, a pessoa faz de conta que não te viu. Aí você fica assim, fala com ele aí, ó. Perdeu. É ruim demais, gente. Mas Jesus não nos pulou. Ainda mais a gente que é baixinho, experimenta muitas essas coisas. Ele lavou os pés de todos nós. Ele nos lavou, nos purificou. Como a Janacele mesma que ministrou, nos santificou. Será que nós não podemos também compartilhar essa graça que nós recebemos com os outros? Será que Jesus está pedindo para nós algo que Ele nos deu? Será que Ele está pedindo algo que você não tem? Ele está te pedindo algo que Ele não te deu primeiro? Não, Ele nos deu, Ele pode pedir isso. Pois bem, se eu, sendo o Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu fiz. E não como eu acho que tem que ser feito, porque o meu coração é pecaminoso e enganoso. Mas os planos de Deus são melhores do que os meus.
Pergunte para Jesus nessa noite como que Ele quer que você lave o pé do seu irmão. De que maneira eu vou lavar os pés do meu irmão, Senhor? De todos, sem exceção. Você acha que lavar os pés dos discípulos foi a parte mais difícil para Jesus? Não foi não, irmãos. As horas que se seguiam na vida dele iam mostrar momentos ainda mais difíceis. Mas cada etapa que ele vencia, ele estava mais próximo dos céus e do trono de Deus. Assim é para nós. Cada etapa que nós vamos vencendo na nossa caminhada, na nossa corrida, nós vamos chegando mais próximos do quê? Do prêmio, daquilo que Deus quer para as nossas vidas. Jesus sabia que a guerra ainda não tinha sido vencida, ele sabia que ele seria preso, ele sabia que antes da vitória viria a derrota, ele sabia que antes de sentar no trono do Pai, ele ia ter que beber aquele cálice, ele sabia que antes do raiar do domingo da ressurreição, ele passaria pela escuridão da sexta-feira. A humanidade de Jesus implorava para ser poupada. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. E ele poderia muito bem ter dado as costas e ir embora, porque aquela dívida não era dele. Ele podia muito bem, mas ele não fez. Sabe por quê? Porque ele me viu e ele viu você bem ali no meio daquele mundo imundo, injusto. Ele olhou para nós. Ele não fez. Porque ele te viu lá naquele mundo traído pela pessoa que você ama. Ele não fez. Porque ele te viu no seu próprio jardim do Getsemane, lutando as suas lutas sozinho, cercado de amigos adormecidos. Ele te viu ali naquele lugar. Ele não fez isso porque ele olhou para a escuridão dos nossos próprios fracassos. Ele olhou o abismo que nós estávamos. Ele não fez isso porque ele olhou para o nosso pecado e viu quão longe e distante e irreconciliáveis estávamos com Deus. Ele não fez isso porque ele nos viu no nosso Getsemane e ele não queria que nós estivéssemos naquele lugar sozinhos. Ele passou por aquele lugar. Ele não fez isso porque nenhum humano tem a pureza para destruir a cobrança do pecado, senão ele. Nessa noite, Jesus está no nosso Getsemane. Ele está no nosso Getsemane. Eu não sei qual fase da sua vida você está, mas eu posso te dizer uma coisa. Jesus sabe muito bem o que é viver um dilema. Jesus sabe muito bem o que é sentir aflição, sabe, de desejos. Ele sabe muito bem o que é sentir o fedor de Satanás. E, acima de tudo, ele sabe muito bem o que é implorar a Deus para que ele mude algo e ouvir ele dizendo com ternura, mas com firmeza: não. Ele sabe muito bem o que é isso. Porque tem coisas que, infelizmente, para nós, o Senhor não vai mudar. E é para o nosso bem. O que Ele vai fazer por nós é enviar socorro, como Ele fez para Jesus. A Bíblia diz que Ele enviou um anjo para o fortalecer. Apareceu-lhe, então, um anjo do céu que o fortalecia. Sem amparo, você não vai ficar. Por volta das 9 horas da manhã, Jesus foi ali para o Calvário. Ali, um soldado pregou, as suas mãos naquela cruz. E o colocou na posição que ele ia morrer, bem assim simbólico, entre Deus e a humanidade. Então, ao meio-dia, a hora que o sol está mais estralando, caiu sobre a terra uma escuridão como uma cortina. Mateus 27, 45, e houve trevas sobre a terra, do meio-dia até as 3 da tarde. É claro que o céu ia estar escuro, porque a luz do mundo, eles estavam matando a luz do mundo, o universo estava em luto, como Deus havia predito em Amós 8, 9 e 10. Naquele dia, declara o Senhor soberano, farei o sol se pôr ao meio-dia e em plena luz do dia escurecerei a terra. Transformarei as suas festas em velório e todos os seus cânticos em lamentação. Farei que todos vocês vistam roupas de luto e rapem a cabeça. Farei daquele dia um dia de luto por um único filho, e o fim dele como um dia de amargura. Irmãos, o céu chorou, o cordeiro sangrou. Você se lembra do grito na cruz? Por volta das 3 horas da tarde, ele brada em alta voz. Na mesma hora em que lá no templo o sacerdote estava preparando o cordeiro para oferecer, era a hora que o cordeiro de Deus estava sendo oferecido na cruz. Mas o céu naquela hora não estava olhando para aquele cordeiro lá no templo.
O céu, naquele momento, estava olhando para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele estava na cruz do Calvário, por amor a mim e a você, porque Jesus, o seu nome é Deus salva. E Ele salva até na última hora. Ah, Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Meu Deus, a salvação é um milagre extraordinário. No dia seguinte, João viu Jesus se aproximando e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nessa noite que os seus olhos espirituais se abrem, você veja o Cordeiro de Deus que tira o seu pecado, que tira a sua culpa, que te dá vestes brancas como a branca lã, que te purifica, que te santifica, porque o seu nome é Deus salva, Ele veio salvar você. É isso que Jesus faz, por amor a mim e a você, Ele nos salva. Nessa noite Ele está me salvando dos meus pecados, porque eles são capazes de me afastar de Deus e de me levar novamente para um lugar que Deus não quer que eu volte, para o lamaçal do pecado, porque Ele nos arrancou daquele lugar. Ele nos tirou de lá, Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E aqui nós somos filhos de Deus, Ele não quer que nós voltemos para aquele lugar. Ele quer tirar da minha vida e da sua vida nessa noite o poder que algum pecado talvez tenha sobre nós. Porque nós somos escravos de tudo aquilo que nos domina. Se tem algo que na sua vida você não está tendo controle hoje, isso te domina. E você é escravo de tudo aquilo que te domina. Mas a boa notícia nessa noite é que Jesus veio nos salvar dos nossos pecados. Porque eles nos levam à ruína. E nós não podemos desconsiderá-los, porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Ou seja, aquilo que hoje é pequeno, amanhã cresce, vai tomando forma, vai se aliando a outros pecados. E daqui um dia você está num abismo de onde Deus não quer que você esteja. Ele veio nos salvar dos pecados que nos impedem de viver o melhor de Deus para nós, os planos de Deus. Jesus, venha nos salvar nessa noite.